Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Recast, hoje muito especial para mim. Eu estou aqui com a Thali, que manda em mim, a Helena Machado, que também manda em mim, da nossa assessoria, e a gente vai falar um pouco sobre presença digital e a importância da presença digital para as marcas, né, gente? Olha, eu tô nervosa, gente! Até parece. Faz tanto conteúdo sempre. Faz conteúdo sempre, super desenvolta, tá nervosa agora. Mas falar de presença digital para a marca é muito importante hoje, né? Porque não tem como fugir dessa realidade. O digital é irreversível. Por mais que a gente sinta saudade de ficar offline, isso nunca mais vai acontecer. Ai. É verdade. Assim, a não ser que seja programado, mas com data para terminar. A não ser que você vai tirar um ano sabático, mas é um ano sabático, né? Acaba também. Enfim. Vocês viram, né, gente, que eu sofro. Mas é muito importante a gente falar disso, porque o que acontece? As marcas se viram na necessidade de se inserir, porque é uma realidade, e tem um potencial muito grande dentro das redes de, obviamente, você aumentar a venda, mas também você ampliar a sua conexão com quem pode ser seu potencial consumidor. Então, é fundamental estar dentro, só que tem muita gente fazendo sem saber como fazer e cometendo erros que podem ser evitados. A gente atende muitas marcas, né, de vários nichos diferentes, mas dentro da moda muita gente também, e a gente percebe que a maioria das pessoas que chegam tem a mesma dor, de não saber como desempenhar todas as funções que a rede tem para se conectar. E aí é muito uma coisa também de não entender o seu público. Então, eu gosto muito de falar assim, de um panorama de como que é a evolução do marketing, porque quando a gente fala isso, fica mais fácil para quem é marca, para quem é negócio, entender o seu papel. A gente hoje vive uma era do marketing 4.0, que é hiperconectado, que usa a tecnologia para dar vazão a todas as outras demandas do marketing. Só que antes de chegar no 4.0, a gente teve 1.0, 2.0, 3.0. E cada um teve o seu papel. E não é que um anula o outro, mas é que todos eles são necessários para a gente ter o 4.0 hoje. Então, o 4.0 ele engloba tudo isso. E aí, no 1.0 era muito a coisa de um negócio ser soberano, não tinha muito o papel do consumidor. Era começo do século XX, então tinha Fordismo e aquela ideia de... Tem uma frase famosa que eu não sei se vou lembrar ela completa, mas era alguma coisa relacionada... Todo cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Então, você não dá alternativa para a pessoa. E era esse momento. Depois foi evoluindo um pouco mais, e aí eles foram entendendo que... eu digo a gente enquanto sociedade, né? Entendendo que era necessário olhar para o consumidor. E aí a gente já vai para o final do século, quando começa, por exemplo, a propaganda da Bombril, que monta um personagem para se conectar com a mulher dona de casa, que desempenha aquele papel e falar exclusivamente com ela. Para gerar conexão, né? E aí, mas ainda não era uma conexão, era mais uma coisa de esmiuçar aquele público. Depois a gente vai para o 3.0, que é quando a gente começa as conexões e o começo da era digital, que é quando a gente percebe que esse público que a gente já estava traçando um perfil, ele, na verdade, não é um bloco. Dentro desse bloco tem indivíduos. E para você se conectar com indivíduos, você tem que ter uma abordagem mais personalizada. E aí as marcas começam a se personalizar. Porque você não se conecta com uma empresa fria. Pessoas se conectam com pessoas. Então as marcas começam a se personificar. E aí dentro disso vem a era que a gente está hoje do 4.0, que engloba tudo isso, mas que tem o viés principal, que é usar a tecnologia, porque é o momento que a favor da marca. Então, a gente hoje vai falar sobre isso, gente. Não dá para voltar atrás na era digital, ok? Ok. Toda marca precisa ser presente na era digital, beleza? Tá tudo combinado. Mas como ser presente de forma relevante? Que eu acho que essa é o grande X da questão, a pergunta de milhões, que é o que a galera não está sabendo fazer.
não é isso? E aí você contextualizou dentro de forma histórica, que foi muito legal, realmente, para a gente conseguir entender, construir esse pensamento. E é efetivamente isso, né? O poder que o marketing tem é algo fundamental. Antes, até no primeiro episódio que eu estava conversando com a Júlia sobre a evolução do fast fashion, é muito isso. O marketing veio para dar vazão àquele tanto de roupa que estava sendo produzido e que precisava ser consumido. Então, ele começa a educar o cliente ainda nessa era onde o cliente era educado, né? Ele começa a educar o cliente a consumir. Agora, a gente já vê um novo momento, né, Thali? Eu acho que, para responder a pergunta de milhões, é mais simples do que parece. Mas, assim, dá um certo trabalho. Simples não significa que não vai ser árduo e que não vai ser erro e acerto. Eu acho que o melhor caminho é, primeiro, olhar para o seu cliente, entender o que ele quer, quais são as expectativas dele, quais são as afinidades dele, entender a identidade da sua marca, o que é relevante para você, quais são os seus valores, o que é prioridade, como que você se posiciona, porque é aí que a gente consegue criar esse vínculo. E a partir desse vínculo vai ser muito mais natural e mais fácil entender o que funciona, porque não adianta também copiar padrão, funcionou para a loja tal, funcionou para a marca tal. Não necessariamente vai funcionar para você, mesmo que você esteja no mesmo nicho, mesmo que você tenha um público que você acha que é muito parecido, mas às vezes a persona dentro, porque é isso, não é um bloco, tem as individualidades. Então, quanto mais você for esmiuçando nessa pesquisa, mais você vai encontrar os lugares ali que vão ser o pulo do gato da sua comunicação. Às vezes, a sua marca não é uma marca que se comunica muito por textos. E aí eu não estou nem falando de tendência da rede, do Instagram. Aqui, vamos falar mais do Instagram aqui, né? Mas que é onde tem mais espaço para o varejo. Não estou nem falando de, porque agora está na moda vídeo ou está na moda conteúdo escrito. Estou falando de realmente identidade. Se para uma marca funciona melhor ela ter explicações escritas, ela pode ir por esse caminho. Se funcionar para o cliente dela, se o cliente dela também tem essa expectativa e essa demanda, ok. Agora, se é uma marca que se comunica muito melhor por vídeo e que ela se comunica usando influenciadores ou se conectando com outras marcas, vai funcionar para ela. Então, é muito um caminho de olhar para dentro, para o DNA da marca e para o DNA de para quem essa marca está produzindo, para daí conseguir desenvolver uma estratégia que realmente faça sentido. Porque não adianta eu ser uma marca que eu estou seguindo tudo que está sendo feito e sendo indicado como o ideal ou que está funcionando mais no momento, e o meu cliente ficar olhando para aquilo e falar, mas o que isso tem a ver comigo? E hoje em dia a gente não consome mais de quem a gente não se identifica. Eu acho que a pandemia, inclusive, ela abreviou essa história, né? Das pessoas buscarem o propósito das coisas. Então, antes era muito isso, né? Existia uma regra sendo ditada e a gente seguia. Vamos seguindo. Fulano de tal está usando, vamos seguir. Não que não exista ainda isso, né? Só que a porção, o poder mudou. Então, eu acho que hoje, você falando de marketing aí, as pessoas começaram a entender que o poder está com elas. Por quê? Se elas não comprarem, encerra ali o processo criativo, produtivo. Então, você não faz a engrenagem girar. Ela girou até o consumidor final. O consumidor final não consumiu, acabou. Já era. E aí, você vai ficar com estoque, aí tem problema de gestão de estoque, enfim. Aí começa a travar tudo. Então, o poder está com o cliente. Então, ele tomou posse disso. Então, peraí, agora eu já não engulo qualquer coisa. Exatamente. Que vão... A gente está muito mais exigente, né? E aí, nesse contexto todo que a gente vive, né, onde a gente busca muito a personalização de cada cliente, é quase como se a gente quisesse falar a cada um, né, em específico. E realmente foi o que você falou. Não é difícil, mas é trabalhoso.
É muito trabalhoso, porque É um desafio. é um autoconhecimento de uma marca, né? Porque as marcas agora elas estão passando por um processo de humanização, né? Elas estão deixando de ser aquilo que você falou, aquilo uma entidade quase que inabalável, inatingível, e elas estão tendo que chegar até o cliente. Então, para chegar até o cliente, eu preciso me conectar. Eu sempre brinco, né, nos meus treinamentos, que assim, a gente tem mania de achar que o cliente é algo muito distante. A gente tem que entender o cliente como um amigo ou um affair, que a gente quer modificar esse status para relacionamento sério. Então, é um affair. Beleza, eu posso flertar com ele e nada ali surgir, nada florescer. Mas se eu cultivar aquela relação, e relações são cultivadas diariamente e tudo mais, aquilo vira um cliente fiel, né? Que eu acho que é o que toda marca busca, porque um cliente fiel, ele não está disposto a olhar para o lado. Ele só olha para você. Ele propaga a sua mensagem, isso é fundamental. E nessa busca de personalização e tal, as marcas têm usado muito a influência, né? As pessoas que dão o toque pessoal delas e mostram a vida delas, o que acaba aproximando, né, o cliente, né, de uma nova realidade. Da realidade não é mais o marketing feito como antigamente. Tem uma atriz de TV usando meu produto ou fazendo uma propaganda. Não. É alguém na vida real usando aquele creme, aquela roupa, aquele sapato, aquela bolsa, enfim. Então, o uso da influência tem sido muito visto no varejo, principalmente aqui no Brasil. Então, agora eu queria que a Helena falasse, né, gente? Todo mundo ouvir essa voz doce de Helena Machado. Agora eu não sei mais falar. Fala, a voz doce de Helena foi qual? Essa parte de influência, né? Quando a gente fala nessa criação de conteúdo da marca, é justamente isso. Porque o que a gente pensa muito? Eu preciso conhecer muito meu público, A marca já entendeu isso, né? Que antes também ela não entendia que ela precisava conhecer o público. Só que eu acho que antes de conhecer o público, assim como a gente tem que se conhecer, o autoconhecimento, é você entender o que está dentro do seu DNA. Por isso que o processo de branding é tão interessante e é preciso para todas as marcas, sejam elas pequenas ou muito grandes. Porque quando você se conhece, aí a gente já joga para a Helena. Eu me conheço, então eu sei com quem eu quero flertar. O cara que eu quero que dê match comigo no Tinder. Então eu vou colocar algumas preferências e aí eu sei o que eu vou buscar. Muita marca não sabe quem ela é ainda. Ela não entende muito do DNA. Quando ela não entende, fica muito difícil desse relacionamento, por mais que ela ache que ela, de repente, fale com esse público, e quando ela não entende o DNA, fica muito difícil dela escolher esse influenciador que vai falar por ela. E ela acaba errando muitas vezes. E aí ela escolhe porque a pessoa tem muito seguidor, porque a pessoa fala com muita gente, porque a pessoa cria muito conteúdo bonito, e não é justamente dessa forma. Por quê? Porque do outro lado, esse seguidor, essa pessoa com quem eu quero me relacionar já está consumindo uma coisa muito mais diferente. Antigamente, todos nós seguíamos Tássia Naves, todos nós seguíamos a Lala e outras blogueiras. Todo mundo seguia, porque a gente entrou no Instagram, tinha aquelas pessoas que faziam conteúdo, a Camila, as e aí a gente seguia todos. Depois de um tempo, principalmente pós-pandemia, a gente começa a perceber o quê? Fulano tem mais a ver comigo. Eu tenho mais... eu entendo, exatamente, eu entendo melhor isso aqui. Eu gosto do jeito que essa pessoa fala, eu gosto de por onde ela frequenta. E aí, essa pessoa já tem um influenciador que ela se comunica, né? Que fala com ela, que ela entende que é aquela verdade que ela tem que buscar. Se a marca não entender isso, ela vai contratar influenciadores que são muito bons nesse papel realmente de propagar a marca,
mas que não falam com aquele público. E aí não adianta o influenciador ter um super engajamento, né? Ter uma linguagem até legal, rebuscada ou não, mas que não fala com aquele público, né? Eu acho que é esse cuidado que a gente precisa ter. Principalmente, a gente está falando em nível nacional, mas vamos pegar, por exemplo, aqui no Espírito Santo, que a gente tem poucos influenciadores, né, comparado ao Brasil. E o que acontece? Às vezes, em Vitória, desponta um nome e aí todas as marcas querem buscar aquela mesma pessoa para falar com todo mundo. Isso é praticamente impossível, né? Então, eu acho que isso ainda é um desafio. Contratar influenciador para marcas ainda é um desafio, porque a marca ainda não entendeu que, por mais que o influenciador entregue um material muito legal, que fale muito bem, de repente ele não fala com o público mesmo. E aí, quando o resultado não vem, a marca se frustra, né? Sim, e cobra do influenciador isso, cobra do influenciador. E tem muitos influenciadores também, né, Helena, que não tem essa capacidade de discernir o que faz sentido para ele, para a comunicação dele, e o que não faz. Arranha a sua própria imagem e acaba não conseguindo ter, né, o êxito que ele imaginou naquela campanha determinada. Por quê? Porque eu tô na crista, como diz mamãe, tô na crista, tá todo mundo querendo me contratar. Eu quero ser contratada, nem estou falando de dinheiro aqui, mas uma questão de ego mesmo, né? Eu quero ser contratado, se está todo mundo me procurando, então você realmente tem que fazer esse crivo, principalmente foi o que você falou, a gente ainda está no mercado muito pequeno, e aí você tem um universo muito pequeno de trabalho. Então você começa a não entreguei aqui, não entreguei, aí as suas contratações acabam. Exatamente. Né? O influenciador ele tem que entender que ele também é uma marca. Exatamente. E que ele também tem um público. Então o influenciador ele tem a obrigação de entender quais são as preferências do público dele. Até para quando essa marca chegar, ela falar, olha, eu não falo com o seu público. Isso. Né? E aí dá a tranquilidade, eu acho que aí também a marca respeita muito mais esse influenciador, Sim. Né? Porque aí começa a entender. O influenciador dá até um clique nessa pessoa para falar, caramba, se não fala, então eu não estou conhecendo direito. Exatamente. Com quem eu quero falar, né? E aí ele consegue realmente não se queimar no meio, né? Senão é muito fácil uma marca falar para outra, fulano não dá resultado. Isso, quanto né? mais o nosso mercado, que é um mercado pequeno. Mas vão falar, eu não pesquisei, Isso. eu não fiz um trabalho de branding. O meu marketing não pesquisou todas as possibilidades. Porque às vezes vai até todos melhor, os canais, né? Porque às vezes nem sempre seu público maior está dentro do Instagram, exatamente. Em outro lugar. Outra rede social, né? Existem tantas, porque a gente fica sempre pensando que só existe aquela forma de trabalhar. E aqui em Vitória tem muito isso, né? Então, às vezes, você deixa de contratar um nano que conversa perfeitamente com o seu público e vai te dar muito resultado. Muita credibilidade, né? Muita credibilidade, porque existe também, né, Helena, tipos de resultado, né? Existe a conversão da venda propriamente dita, mas existe fortalecimento do branding, tudo isso, que isso precisa ser levado em consideração. E muitas vezes as marcas não estão atentas a isso. Então elas contratam exatamente, às vezes contratam um maior que tem um engajamento conhecido e não funciona para ela e se frustra porque fez um investimento financeiro e não conseguiu, mas aí não analisa não traça uma estratégia, né? E não analisa nem o mercado que está, porque às vezes você contrata e uma pessoa está tão já conectada a uma marca X, aí você é uma marca concorrente, aí você contrata, as pessoas não é a verdade daquele influenciador. Porque antigamente, lembra? O influenciador marcava um arroba, a gente já corria para seguir aquela marca. Exatamente. Eu era uma que corria para seguir, eu não queria nem saber o que estava acontecendo, eu seguia. E hoje não, hoje a gente analisa, vai olhar e aí ver se também porque também acontece de até você contratar,
realmente um influenciador certo. Mas aí quando ele chega lá no seu perfil, o seu perfil é péssimo. O perfil da marca é horroroso. Não mostra o que realmente a marca entrega. Ou o perfil é maravilhoso, mostra, mas aí trava no atendimento. Nossa. Né? E aí o atendimento é péssimo. E aí fica muito fácil, se você também não mapeia todo o processo de você também colocar a culpa no influenciador. Né? Com certeza. Não deu resultado. Não deu resultado porque eu não respondi o inbox. Porque eu falei que o preço é só pelo WhatsApp. Porque isso... Então, assim, a gente tem que realmente entender muito do processo para saber aonde está errando, né? Porque quando você não entende do processo, tudo você coloca em cima também da culpa do influenciador. Né? Eu gosto muito do nano, porque eu acho que o nano influenciador, ele, além de ter menos coisas do que o influenciador grande para fazer, né? Durante... Menos publis, né? Menos publis, ele consegue dar uma atenção maior. Você tem um investimento menor com ele. Esse investimento, de repente, que você ia fazer num maior, que ia fazer só um stories, e que, para mim, um stories hoje já não é um conteúdo, como antigamente, né? Que converte e que também cria esse relacionamento, porque eu vou ver uma vez só, de repente, né? Porque tem stories aí, eu já peguei media kits de stories de custar 20 mil reais. Né? Então, por exemplo, 20 mil. E aí parou. Mas se de repente aquela pessoa pegasse aqueles 20 mil e diluísse em nanos, que fizesse um trabalho por 90 dias, né? Por 6 meses. Feed. Exatamente. Trabalhando, trazendo um conteúdo muito mais maciço, né? Muito consistente. Mais consistente, que fosse até a marca, que fosse mostrar todo o processo. Isso é legal porque você pega bem na segmentação do seu público. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente fica muito vidrado nessa coisa da questão dos seguidores e esquece de olhar justamente o que eu quero fazer nesse processo. Onde eu quero chegar. De traçar realmente essas metas para poder entender. Às vezes o nano vai falar melhor comigo. E é muito mais fácil o seguidor prestar mais atenção no que o nano fala, porque ele não manda tantos arrobas toda hora. Sim, E ele tem uma credibilidade, porque como ele é, às vezes, bairrista, né, ou a cidade inteira segue aquela pessoa, você tem um público muito mais massificante ali, né? Por exemplo, se ele é um morador de Vitória e todo mundo de Vitória segue e ela tem 10 mil seguidores, né? Mas a maioria das pessoas do seu público seguem essa pessoa, eu prefiro contratá-la do que contratar uma de 100 mil que está espalhado em São Paulo e tudo mais, e de repente o que você vende, a pessoa não vai pagar um frete para poder levar, porque lá em outro lugar já tem uma coisa muito parecida. Isso então não tudo isso tem que analisar. Que o influenciador que atinge mais pessoas, ou um influenciador maior, não seja interessante para a estratégia. São mas outros objetivos. É só você conhecer o que você quer, qual é o seu objetivo, porque cada objetivo vai te dar um caminho diferente. Sim, com certeza, porque assim, é isso, né? A gente tem que saber, e às vezes a mesma empresa pode usar em tempos diferentes, influenciadores diferentes, porque cada momento da sua estratégia vai solicitar, vai ter uma demanda específica. É isso que a gente está falando, é só que quando a empresa, a marca, conhece tão profundamente a sua demanda, o seu público, o que ele espera, ele vai atingir de forma realmente assertiva aquele público. E, às vezes, o público está imaturo para um determinado influenciador ou já está saturado para aquele influenciador. Então, você tem que modificar a estratégia. Não vou usar porque isso não funciona. Ou só vou usar porque isso funciona. Porque também ótima essa frase. Existem outras formas de se fazer, porque também parece que só existe essa forma de se fazer marketing hoje em dia, né? E não é, né? Então, a gente tem que realmente... Eu acho que a resposta de milhões é: se conheça.
conheça a sua marca profundamente, faça o seu branding, contrate pessoas realmente com experiência que vão poder te auxiliar, porque também o que acontece muito, Helena, que tem muitos anos aí de estrada, sabe? O que acontece muito é que os empreendedores, principalmente os menores, eles querem dominar o mundo, né? Quer fazer tudo. É o contador, é o advogado, é a caixa, não dá conta. É tudo. E aí acaba gastando dinheiro, né? Colocando a força em lugares que não precisava colocar. Retrabalho o tempo todo. Às vezes, por exemplo, deixamos de contratar a Renata para toda essa parte de treinamento e tudo mais, porque eu tenho anos de experiência. Tá, você tem anos de experiência, de repente, no mercado. Eu já fui vendedora, então eu vou... Mas você mudou não tem as tanto. técnicas. Mudou muita coisa. Você precisa de técnica também, você precisa de didática, precisa de várias coisas, inclusive tempo. Então, às vezes é melhor você contratar um profissional do que você tentar, né, tem isso também. Às vezes a questão, a gente está falando muito do digital, mas tem a questão offline. Porque hoje o relacionamento com o cliente ele começa dentro da loja também, no varejo. Então, o seu papel na consultoria de varejo que você aplica pode ser uma alternativa para uma loja que está com essa carência. Eu acho que a união das coisas. Talvez o digital traga o cliente, mas ele só fica se a experiência no presencial for muito boa. E a gente tem em Vitória uma carência muito grande disso, gente. Falo com tristeza no coração, porque realmente é porque você é carioca, por isso é Rio, tá? Se você morasse aqui, você ia ver o que é bomba tosse. Mas do Rio também não fica... Não? Muito... Nossa, maravilhoso. Então, e a gente tem uma carência muito grande. Então, às vezes é isso. Contrata vocês, tem né, um puta Instagram, um trabalho de branding, tudo organizado, tudo certinho. Chega o cliente. E aí, no presencial... Frustração. Acabou. Então, fala... Ai, gente, mas estava tudo sendo conduzido para esse caminho. A comunicação que eu entendi era essa, e quando eu cheguei... Não era. Eu acho até pior, porque quando esse cliente ele é frustrado, porque tem a surpresa, tipo, não sabia que essa marca era assim. Agora, quando ele é frustrado, por quê? Porque ele já criou expectativa, né? E aí, quando esse cliente chega e ele é tratado totalmente diferente do que aquele Instagram mostra, eu acho que é quase irreversível. Exatamente. E ainda isso vai ser replicado. Né? Tipo, caramba, negativamente. Você está se vendo lá, você vai se enganar também. Você já foi lá. Então, ter esse cuidado. E o metaverso ensina muito isso pra gente, porque depois que começaram a falar muito de metaverso, as pessoas colocaram muito o 3D dentro disso. Mas o que o metaverso faz? Que é justamente essa vida online e offline que ela já não se separa mais, né? É totalmente entrelaçado. Exatamente. Hoje, eu não sei, eu estava contando, eu não sei para quem, acho que ontem que, antigamente, lá atrás, só tinha, acho que, 3 lugares que vendiam calçados. A minha mãe tinha muito essa coisa de no Natal, vamos comprar roupa nova, tal. Aí ia para o Elma, Itapuã, tinha a Gisela Calçados, eu acho que lá em Campo Grande, nem sei se existe mais. E você ia... Eu me frustrava porque eu sempre tive pezão. Aí chegava lá, não tinha, né? E isso não acontece mais de jeito nenhum, em nenhuma das classes. Esse relacionamento online acontece, a gente printa, pergunta se tem, e quando você chega na loja, você já vai com essa expectativa, né? Vou chegar lá e vai ter a minha numeração, porque eu já perguntei, eu já falei. Então, se esse online e o offline não estiverem muito juntos, né? Porque agora já não existe mais isso, porque lá atrás ainda tinha uma separação, separação, não vai funcionar. Então, se eu não tiver treinamento com a equipe, não vai funcionar. Se eu não tiver treinamento com quem está respondendo inbox, não vai funcionar. Exato. No WhatsApp não vai funcionar. Quem atende o telefone não vai funcionar. Quem limpa a loja não vai funcionar. Então, realmente tudo redondo para funcionar. Todo mundo tem que saber tudo o que acontece, como que a marca se comporta, se é uma marca que ela
traz uma linguagem mais amorosa, mais carinhosa, se ela é mais cultura fria. da empresa, exatamente. Né? E aí você precisa de vários profissionais realmente te posicionando, porque senão, em algum lugar, isso vai dar muito ruim. Que é o grande problema do micro e do médio empresário, né? Que ele acha que ele consegue dominar todas as áreas e depois que o seu negócio chega num patamar X, para ele evoluir, ele precisa de ser organizado. Então, às vezes, o que eu vejo muito, a Helena também deve ver muito isso, não, até que eu fiz, deu certo. Para que eu vou, né? Mas deu certo até aqui, até esse tamanho. Daqui em diante, não vai dar mais. Então, a gente tem que ter esse compromisso em saber que isso é uma das grandes habilidades de um gestor, é ele delegar, ele saber que ele precisa de uma equipe gabaritada e obviamente, que o futuro é terceirizar isso, não é ter uma máquina tão recheada dentro do seu próprio business. Então, você precisa ter essas pessoas gabaritadas para fazer o que não é a sua expertise. Qual é a sua expertise? Seja o melhor no que você faz e deixe pessoas boas fazerem o que elas sabem fazer. Eu acho que esse é o grande lance, né? Pode saber que o próprio cliente, ele começa a te cobrar isso. Quantas vezes a gente se viu já nesse papel? Te falando, amiga, você precisa... Né? Você compra em alguma loja de alguma amiga, você precisa resolver isso aqui. Nossa, esse Instagram, nossa, esse atendimento, nossa, essa embalagem, nossa, onde você está servindo o café, não está legal. Porque tudo tem que comunicar, né, Helena? Exatamente. Porque o próprio cliente, quando ele tem esse relacionamento, por exemplo, eu fiz isso por anos e isso está dando certo. Ou seja, você com certeza tem clientes que têm relacionamento com você porque, né? É isso, o cliente, você estreitou isso, muito bem. Mas aí chega uma hora que o cliente vai começar a te cobrar. Tem que dar um jeito nisso daqui. Nossa, você precisa melhorar esse provador. Até ele cobra a evolução. Ele principalmente vai cobrar e vai te dar o feedback. E aí é o tempo de você pensar e falar, cara, preciso virar essa chave. Porque se você não vira... Ele vai para outro lugar. Exatamente. Poxa, cansei de falar para ela isso, parei até de frequentar. Quantas vezes a gente ouve isso? Né? Então, o próprio cliente te dá esse feedback e aí é a hora de você virar essa chave mesmo. Ter essa coragem de entender que chegou a hora de você expandir. Eu sempre falo que o gestor não pode ter orgulho e não pode ser engessado, porque se ele for, ele vai ficar preso numa fórmula. Porque assim, é muito fácil você tentar melhorar quando o trem está dando errado. O negócio está dando errado, eu vou ali que eu estou atrás de... Mas, geralmente, quando você fez o gol, você está ali ganhando o jogo, você relaxa. Esse que é o grande problema, você relaxar. O empreendedor não tem esse direito de relaxar. É ali que você vai tomar rasteira, né? Não é hora da gente falar, não tem direito de relaxar. Eu sei que é exaustivo, né? Eu sei que... Né? Às vezes a pessoa, poxa, agora que eu cheguei aqui, vocês já estão mandando eu sair desse lugar. Mas é isso. A gente realmente vive num mundo que tem muita informação, que as coisas trocam de lugar muito rápido. E como as informações trocam muito rápido, o público, ele também... o comportamento do público muda muito rápido. As pessoas estão realmente mais exigentes. Elas querem, sim, ser bem tratadas. Existem até pesquisas que falam que os clientes pagariam até 25% a mais, 20% ou 25% a mais, para serem bem tratadas, né? Então, cada dia, eles estão exigindo uma coisa a mais. Que não só um produto de qualidade, né? Porque antigamente, não, eu tenho produto de qualidade. Esse cliente, ele quer ter uma experiência realmente, né? Às vezes a pessoa, já estou enjoada de ouvir essa palavra experiência. Mas também existe um estudo de Harvard que fala que daqui a 10 anos, quem não proporcionar uma experiência para o seu cliente, essas empresas vão sumir do mapa. Né? Então, ele quer ser encantado mesmo. Por quê? Porque é tudo do mesmo e ele exige disso do influenciador. Claro. Ele não quer, de repente, mais que o influenciador fale, nossa, olha, esse é meu look, maravilhoso. Ele quer saber qual é o tecido, ele quer saber... Então...
essa pessoa que está exigindo dessa marca, ela está exigindo de várias coisas. Ela está exigindo do banco, ela quer que o banco seja... que o gerente realmente fale com ela no WhatsApp, ela quer agilidade. Não quer ir na agência mais. Exatamente. Então ela quer essa entrega na casa dela, ela quer ver live da marca, ela quer outras coisas também. Então ela não está exigindo só da sua marca, é porque esse cliente, esse comportamento, ele é geral. Então ou você acompanha ou você fica para trás. Não tem almoço grátis. Isso. Não quero acompanhar. Beleza, você vai sofrer consequência. Isso. Eu quero acompanhar. Também tem uma consequência. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? O digital, ele tem essa... Ele abre possibilidade. Tem muita coisa ruim na internet, de serviço, mas tem muita gente aprendendo muita coisa que não sabia antes. Com certeza. Então, eu acho que é isso Até a gente aprende todo dia. Lógico. Né? E eu acho que é isso que deixa cada vez mais todos nós muito exigentes. Porque o acesso é muito mais fácil. É muito mais fácil. Voltando ao exemplo da Helena. Ela ia lá, tinha 3 lojas, entrava em uma, entrava em 2, entrava em 3. Se frustrava, fazia o quê? Nada. Ia embora sem o sapato. Ou pegava um que eu não tinha gostado. Tinha gostado e aceitava. Aceitava. Hoje em dia, alguém faz isso? Zero chances disso acontecer. Zero. Isso não acontece mais. Você sai satisfeito. Se não for naquele lugar... No lugar, em outro. Exatamente. Eu digo assim, tem cliente meu que fala assim, ai, a venda tá ruim, não tá boa. Ninguém tá comprando. Eu falei, não tá comprando de você. De você não tá comprando. O dinheiro tá circulando. O dinheiro tá circulando. Cada vez mais. Não está na sua mão. Exatamente. Na pandemia, então, a galera deixou de viajar, deixou de consumir fora para consumir aqui. Então, calma. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. No seu processo. No seu processo, na sua operação. Em qual ponto não sei. Né? Porque existe o erro da comunicação, o erro de branding, gestão de estoque, compra, 1000 coisas que podem acontecer. Mas que as pessoas deixaram de comprar? Não. Esse não é o problema. O problema da economia não está aí. Então, vamos rever a sua operação. Porque... eu acho que tem que ter esse senso de responsabilidade da marca, assim. Isso aí da marca varejo, influenciador, todo mundo que é marca. Né? De você conseguir olhar realmente para o seu processo e não ficar só responsabilizando a marca que responsabiliza o influenciador que responsabiliza qualquer outro fator e não a falta de... o algoritmo. Agora é o algoritmo que não ajuda. E não filtra se aquela parceria, se associar a marca dele com a marca que contratou ele, faria sentido para ele, para o público dele, se aquilo ia tirar seguidores que ele já tem. Então, é muito esse papel de você ter responsabilidade sobre o seu processo, para dali você conseguir tomar as decisões. Porque senão vai continuar culpando de fora, e não evolui. A marca, por exemplo, que está dentro de um shopping, achando que eu tenho muito isso, eu tenho cliente dentro de shopping e tem gente que, sei lá, tá há muitos anos no mercado que ainda acha que porque o shopping não está movimentado daquele jeito. Não vai existir mais isso. Vai movimentar sim, mas as pessoas vão muito mais pelo entretenimento que o shopping vai entregar, ou para ir num restaurante ou numa loja específica. Então ela entra, essa pessoa ela não fica mais andando no shopping, dando voltas para ver o que tem na vitrine. Mudou. Então se você não muda também isso, a pessoa não vai vir mesmo. Mas aí, eu vou colocar a culpa no shopping, eu vou colocar a culpa no valor do estacionamento, eu vou colocar a culpa... Sempre se vitimizando. E aí, quantas vezes a gente paga até um absurdo num frete, por exemplo, porque a gente não encontrou aqui, ou seja, as pessoas continuam comprando, não é por causa do estacionamento, porque o frete é muito maior, né? É a sua estratégia. Então, as coisas precisam mudar. Eu sei que ficar no lugar, né, é cômodo, né, é gostoso, né? Ficar acomodado é gostoso. A gente toma esse saculejo também, porque é desafiante pra gente também, porque, caramba, sei lá, 2 meses atrás a gente estava se comunicando de uma forma, tem que mudar.
não dá para eu também ficar esperando a trend chegar, a corda Pedrinho, para poder ver o que vai fazer, né? Por quê? Porque do mesmo jeito que pode dar certo, pode dar muito ruim, porque tinha muita gente que já não estava aguentando mais ouvir essa música, por exemplo, né? Então, assim... Eu também, né? Por favor. Então, assim, eu não posso nunca ficar esperando o que está acontecendo com o meu vizinho para eu falar, vou fazer aqui. Até porque não vai dar certo. Por quê? Porque seu vizinho tem uma história, de repente o bolo dele tá lindo, mas você não sabe como que se os ovos para fazer esse bolo estavam em temperatura ambiente ou não. Quantas vezes ele enfiou o bolo no forno, o bolo queimou, né? Quantas tentativas foram feitas antes dele? Qual é o ponto exato daquela cobertura, né? E aí tudo tem um porquê e aí esse porquê diz tudo porque funciona aquela engrenagem ali. A sua pode ser muito parecida, mas nunca não é. Vai ser igual. Né? Nunca então, vai assim, ser igual. o olhar de profissionais de outras áreas, olhando para o seu negócio, fazem toda a diferença. Até para mim, para a Thali também, para a nossa empresa também, é a mesma coisa. A gente também precisa de outros profissionais para agregar. Lógico. Né? E vocês têm as marcas pessoais de vocês para administrar e a nossa assessoria, né? E as marcas de outras pessoas. Exatamente. Que a gente passa a ser nossa, né? Lógico. Quando a gente tem um cliente, a gente respira aquilo. Tanto que, às vezes, eu falo com o cliente, aí, vendemos quanto hoje? O que vocês acharam desse layout aqui pra gente? Né? Por quê? Porque você toma posse mesmo daquilo. E aí, essa coisa também às vezes está ali, até falo, e a gente sabe que às vezes a gente entrega até muito mais, não porque o cliente não mereça. Ele merece que a gente entregue e a gente entrega muito mais. Mas porque a gente percebe o seguinte, que se a gente não olhar para outras coisas que estão muito claras ali para a gente no negócio, principalmente às vezes nessa área da moda, e não ajudar, vai dar ruim para a gente também, porque esse cliente vai cancelar ou vai colocar a culpa no marketing também. Tem muita gente que acha que o papel do marketing é vender, né? E não é nada disso, mas isso é uma conversa para outra. Pode nos convidar. Pode, já estão convidadas. Mas o cliente, a gente tem que olhar, se a gente vê que o atendimento não está legal, ou que ele precisa de um treinamento. Isso. Vamos trazer a Renata para dar um treinamento aqui, gente. Vamos, tem esse profissional, tem o Hugo Boniolo para poder fazer essa imagem aqui para vocês. Porque e é o que eu sempre falo, todas as marcas que eu trabalho, eu já falo, gente, já contrataram as meninas? Porque assim, tem que melhorar esse Instagram. Então, assim, além da gente rodar os negócios, a gente também tem esse olho para perceber, porque que tá faltando. O seu trabalho, quando isso. você está lá, você está vendo várias outras coisas que às vezes você não sabe resolver, mas você pode falar. Lógico. E a gente faz isso também. A gente tem que a gente tem que saber que até aqui eu vou. Eu não posso querer entrar numa esfera que eu não domino. Por mais que eu trabalhe a minha marca, como todas as pessoas, né, deveriam ou trabalham a sua marca, isso não me gabarita para trabalhar a marca de outra pessoa. Eu não tenho nem formação para isso, nem quero. Então, por isso, contratei vocês. Elas que cuidam, tá, gente? Agora eu vou entrar em tudo quanto é lugar. Isso aqui não me deixa... Aqui, grudei. Vai dar tudo certo. Gente. Calma. Aonde Calma que eu te ajudo. Vai, frente. Pronto, agora vai falar. Então, assim, vou entrar em tudo quanto é buraco que vocês me mexerem. É por causa disso aqui, Dormir pra quê? Não precisa, né? Viradas. Dormir não existe. É isso, o outro tá aqui me olhando aqui, que também tem trabalho para ele também, porque a Helena já falou isso e acabou. E é isso, entendeu? Inclusive, a gente marca evento para eles e a gente só avisa, dia tal, compareça para vocês irem. Nós somos convidados. Não, vocês são os anfitriões. Entendeu como é que funciona? Então é bom, porque vocês não precisam nem pensar, elas pensam em você. Olha que coisa boa. Gente, eu falei tudo, falamos tudo. Falamos, né? Falamos até mais do que a gente tinha. Exatamente. Que a gente gosta de falar. Conteúdão pra vocês. Né? Gente, que conteúdo rico, tá? Gente, que conteúdo rico. Comunicação, porque a pessoa vai gostar de falar. Igual a gente. Já tá ali, gente, até a Thali falou muito hoje, você viu, Helena? Vocês acham que eu falo pouco? Não, eu não acho. Que eu tô 30 tá. dias com Thali dentro de casa, não acho. Inclusive, tem horas que... Thali menos, né? Tem hora que ela só me olha e fala, eu tô falando muito, né? Vai assistir seu Pantanal, vai.
Gente, elas são uma figura, vocês não fazem ideia. Esse podcast é para repetir, né? Várias vezes. Uma vez para pegar o conteúdo, outra para rir, enfim, 1000 coisas. Agradecemos muito a oportunidade de presença. Que isso, eu agradeço. Tá? Obrigada mesmo. Agradeço eu, né? Foi até assim, de última hora, porque a gente faz assim, a gente faz o carro andando, né? Não tem xícara, não tem nada, já me deu esporro aqui, mas enfim, né? Agora a gente tem, que o Hugo emprestou pra gente. Não tem a xícarazinha personalizada, mas o próximo vai ter, tá, gente? Em nome de Jesus, senão eu tomo. E é isso, muito obrigada. Obrigada a você, Rê, foi incrível. Vocês são maravilhosos. Você também é. Você também somos. Beijo. E aí, tem que falar o quê? Agora tem que falar que me sigam, me compartilham. Fala, Thalia, o que tem que falar? Fala da nossa rede. Tem a nossa rede, que é a nossa assessoria, com um A só, nossa, é o mesmo A do nossa assessoria. E Renata Cane. É isso. Curta, compartilhe, enfim, tudo que vocês puderem fazer. E até o próximo episódio, gente. Eu tô chique demais.